Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade que novamente temos de estarmos juntos. É a terceira vez que eu estou aqui com vocês e todas elas foi com chuva, né? Todas elas. Hoje parece que está indo um pouco mais fraca do que da última vez. Mas chuva é sinal de bênção, né? Nós necessitamos e muito da chuva. Glória a Deus por isso. Vamos lá abrir a palavra do Senhor? Livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 4, leremos apenas o versículo 1. Cantares de Salomão, capítulo 4. Versículo 1. Dos livros poéticos, escrito por Salomão, só mesmo a sabedoria de Salomão extrairia de dentro dele um livro tão especial como esse. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Amém. Como eu disse, um dos 5 livros poéticos, escrito por Salomão, provavelmente na sua idade mais jovem, e é uma poesia, até mesmo um romance extremamente extraordinário para mostrar a preocupação verdadeira de Deus com todas as áreas da nossa vida. A todos os apaixonados eu aconselho ler, e os que querem apaixonarem-se também, que você vai estar muito bem treinado para bons momentos a dois, de grandes declarações, inclusive. Extremamente especulado o livro, né? Mas nós vemos o amor de Salomão por uma jovem, que ele coloca o nome de Sulamita, o feminino do seu nome Salomão. As qualidades desta jovem são extremamente simples, destona em 100% com a posição de Salomão. Ela sofre, inclusive, discriminação dos demais, porque era inacreditável um rei se apaixonar por uma simples camponesa e fazer grandes declarações de amor como essas, e que tinha por desejo levá-la a ser uma das rainhas, ou uma rainha. A lógica humana não consegue compreender as coisas do coração, e a racionalidade também não consegue entender esse disparate. Extremamente bonito, traz termos fortes, grandes alegorias, metáforas, são comparações, figuras de linguagem que Salomão expressa o seu amor a esta mulher, comparando a estas figuras ou até mesmo a rotinas do seu dia a dia. Ele transforma em expressões de carinho, de amor para com esta mulher. Quando nós lemos um livro como esse e olhamos ele no sentido espiritual da palavra, nós vamos nos colocar em condição de igreja, noiva de Cristo, tendo nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso noivo, e no aguardo que temos da vinda ou da
da volta do Senhor Jesus Cristo, a efetivação deste grande amor que Ele nos demonstrou na cruz do Calvário. Se olharmos também para as prerrogativas da Sulamita, nós vamos ver que nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor, muitos olhavam para nós, não davam nada, como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos de vocês aqui, talvez a sociedade que possa ter conhecido antes de terem aceitado Jesus como Salvador, hoje não conseguem acreditar na transformação soberana e eficaz de Jesus Cristo na vida. Então também Ele nos leva a olharmos por um prisma do nosso relacionamento com Jesus, com Cristo, o crescimento, a maturidade, quando nós conhecemos uma pessoa, e inclusive quando escolhemos aquela pessoa para ser a pessoa da nossa vida, a mulher da nossa vida, ou a irmã, o homem da sua vida, a partir do momento que nós vamos criando maturidade no nosso relacionamento, isto vai gerando cumplicidade, reciprocidade, intimidade, e as coisas vão evoluindo, crescendo, e você passa a conhecer a pessoa em algum instante só no olhar. Você já sabe que ela reprovou determinada atitude sua, ou gostou de determinada atitude sua. Isto é a intimidade que vem com o tempo de convivência. Com o nosso Jesus Cristo também, a mesma coisa. A partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor e transformamos o nosso relacionamento num relacionamento frutífero, genuíno, verdadeiro, nós vamos amadurecendo espiritualmente falando. E este amadurecimento, esta maturidade espiritual, ela gera em nós mudanças internas extraordinárias. E uma cumplicidade, uma comunhão com o Senhor bem mais ampla. E a noção em desagradá-lo é mais acirrada, porque o Espírito Santo de Deus vai nos orientar. Então, nós vamos desviar o nosso olhar, nós vamos repreender os nossos maus pensamentos, nós vamos procurar nos enquadrarmos melhor e adotarmos melhor a conduta estabelecida pela palavra de Deus, para que este relacionamento ainda atinja estágios ainda maiores. Nós estamos num capítulo em que, após alguns problemas, inclusive perseguições externas, como eu disse, das demais mulheres, dos demais moradores em Jerusalém, não conseguirem assimilar aquela paixão de Salomão, isto trouxe a eles uma afinidade maior, porque houve necessidade de se alinharem mais, e um crescimento neste relacionamento. Como eu disse, espiritualmente falando, também. Aqui então Salomão, ele traz alguns elogios. Ele enxerga qualidades nesta noiva, e ele começa a enumerar algumas destas qualidades que são extraordinárias. Elogiar, todos nós gostamos de elogio, principalmente nos nossos relacionamentos diários, dos mais íntimos aos mais distantes ou esporádicos. Nós gostamos de sermos valorizados, de sermos vistos naquilo que nós fazemos, de sermos reconhecidos e, por que não, de sermos elogiados. Isto nos motiva. Pessoas são curadas de traumas, de problemas emocionais terríveis. A autoestima é mudada, é erguida por conta de uma palavra de elogio. Pense isto num relacionamento.
É muito saudável. Agora, imagine espiritualmente. Você poder ouvir um elogio do nosso Deus, porque admirou algumas qualidades suas, que foram qualidades extraídas de renúncia, e muitas delas terríveis, difíceis, que foram pagos preços altíssimos na batalha, na guerra espiritual contra a carne, contra o temperamento tempestuoso que nós temos e que precisamos ser moldados pelo Espírito. Isto é muito bom, isto é salutar, isto faz bem e vai nos motivar a termos o desejo de nos aproximarmos ainda mais. E olha, é ilimitado, infinito a aproximação ao Senhor Jesus Cristo, porque Paulo diz assim, que a profundidade das riquezas, quem pode conseguir extrair ou atingir determinada situação, porque ela é um poço que não tem fundo. E Oséias diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço, mais eu preciso conhecer. E quanto mais eu desejar e me aproximar de conhecer, mais eu vou gostar de conhecer, porque eu vou ver o seu poder, a sua grandeza, a sua fidelidade para comigo. O seu amor expresso na cruz do Calvário é impagável, e isso nos norteando diariamente é uma coisa extraordinária. Salomão olha para a Sulamita e enumera algumas das suas qualidades. As qualidades que talvez foram atraindo ele, porque ele viu a possibilidade de mudar. Todos nós mudamos algumas atitudes quando amamos uma pessoa. Nós vamos procurar nos adequar, senão relacionamento algum vai conseguir ser próspero. Se você não renunciar, não adequar-se a determinadas circunstâncias, não adaptar-se, você não vai conseguir ser feliz. A reciprocidade é isso. E olha que maravilhoso que foi. Salomão diz assim, formosa e amiga. Uma das palavras mais fortes que existe é a palavra amigo. Porque amigo, a Bíblia diz que nos momentos difíceis, eles se tornam irmãos. Porque se tornam mais chegados do que um irmão, ou melhor dizendo, do que um irmão. Então ultrapassa os limites do imaginável um amigo verdadeiro. E Salomão via nesta jovem esta condição de chamá-la de amiga e de formosa. Algo que ultrapassa uma beleza natural, uma coisa comum. Aí ele diz assim, eu te chamo deste jeito, porque eu vejo os teus olhos como olhos de pombas. Salomão olhou, na sua sabedoria, estudou, talvez pesquisou, características biológicas desta ave. Hoje, infelizmente, é até meio perigoso estar do lado de alguns pombos ou pombas, né? Porque eles transmitem doenças. Foi a falta de cuidado da própria humanidade para com a espécie, as mudanças, enfim. Mas Salomão, ele viu uma qualidade nesta ave. Ele diz assim, olha, os teus olhos, vamos lá, a janela da alma. A janela da alma. Quando você bate o olho em alguém, às vezes não precisa ser dito nada. Por atitudes, você consegue traçar um perfil e descobrir até grandes defeitos, porque os nossos olhos falam. Quando é sincero, ele encara, ele não desvia o olhar. Quando mentiroso, comprometido, ele não consegue o tete a tete, porque a consciência fala alto. Salomão
A primeira qualidade que ele enumerou com esta evolução de estágios de maturidade no relacionamento foram os olhos. E ele disse assim: olha, os teus olhos, que podem determinar coragem, que demonstram aos outros as nossas características da personalidade, os teus olhos são como olhos de pombas. Olhar singelo, na Bíblia também, ela é símbolo de prudência. Prudência nos remete à sabedoria, a equilíbrio, a transformações em temperamento. Ele diz: os teus olhos são como os de pomba. A pomba tem um olhar fixo, ela consegue olhar e enxergar longe e só em uma única direção. O olhar espiritual. O sábio irmão escritor aos Hebreus, eu anotei a referência, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo número 2. Em algum momento eu já errei em dizer que foi Paulo que nos deixou este versículo, mas propriamente não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Pode ter sido o apóstolo Paulo, mas nós não temos a certeza. Mas aqui ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando ele diz assim: os teus olhos são como olhos de pomba, ele está nos dizendo, como igreja coletiva, como igreja, porque todos somos templo do Espírito Santo de Deus, eu, como uma igreja individual, eu preciso ter o meu olhar fixo em Jesus. Olhando para Jesus, Jesus me ensina que no mundo eu teria aflição, mas eu deveria ter bom ânimo porque Ele venceu. E Ele vencendo, estando comigo, Ele está dizendo assim: eu do seu lado te ajudo a ser mais do que vencedor. Olhando para Jesus, olhar fixo em meio às aflições, em meio às tentações, em meio às dificuldades, em meio aos momentos ruins, difíceis, em meio às crises que nós atravessamos, muitas vezes crises internas nossas mesmos, que nós parece que nos perdemos em meio à batalha. Olhando para Jesus, aí ele dá o exemplo: este suportou a morte e morte de cruz, porque ele tinha a graça de Deus que faz com que esta condição seja fortalecida, ativada dentro de nós e nos ajude, olhar para Jesus. Tudo está contraditório. Tudo parece perdido. Difícil demais. Em meus 50 anos, eu não lembro de dias tão turbulentos e difíceis como os que nós estamos vivendo. Prenúncios, sinais da volta de Jesus? Sim. Porque o pior nós não passaremos. Como igreja seremos arrebatados. Mas o prenúncio está aí, o princípio das possíveis dificuldades que atravessaremos. Mas a palavra do Senhor está nos convidando: olhe para Jesus. Olha para Jesus. O autor e o consumador da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também nos diz que o justo viveria pela fé. A fé que eu tenho de que recebi Jesus como meu Salvador, que o meu nome está escrito no livro da vida,
que Ele está comigo em qualquer adversidade, faz com que, em meio a qualquer turbulência ou dificuldade, meu olhar esteja fixo. Eu não olho para as dificuldades, eu não lamento em meio às dificuldades. E outra coisa, eu não olho para as coisas do mundo, porque as ofertas do mundo são ofertas boas, prazerosas, porém momentâneas e mentirosas. Eu não olho para as coisas do mundo, eu continuo olhando para Jesus. Ele pode em algum momento tentar me desequilibrar, aí eu me refiro às coisas do mal, tentar me desequilibrar, me encantar, porque ele tem o poder de persuasão e de encantamento, faz com que os nossos olhos se desviem da verdade e tenham a tendência a serem escravos. Então isto pode vir surgir. Eu não posso me valer como super-homem, a irmã como mulher maravilha. O que estiver em pé precisa vigiar e orar para não cair, mas em caindo, existe a possibilidade de ser levantado novamente, porque o nosso Deus tem esta possibilidade aí como oportunidade. Mas se eu puder me desviar do mal, fugir da aparência do mal, é melhor. E Salomão diz assim, os seus olhos são fixos. Ele via na noiva esta qualidade. Deus precisa ver em nós, no decorrer do tempo, que vamos nos tornando íntimos, próximos dele, esta qualidade. Olha, o meu servo está olhando para mim. Paulo diz assim, prossigo para o alvo, buscando a soberana e suprema vontade e vocação que há em Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que as especulações, expectativas do mundo ou do tempo presente, em nada podem ser comparadas ao que Ele tem preparado por mim, para mim, o melhor dizendo. Não desvie o seu olhar de Jesus, de forma alguma. Não permita que as ofertas do mal, bonitas, prazerosas, que podem em algum momento trazer lucro, benefício, te desviem do olhar em Jesus, fixo. As pombas não olham dos lados, não têm visão periférica, ele dizia isso. Elas não têm visão periférica. Eu tenho uma acuidade visual fortíssima, mas mesmo olhando para um alvo, eu consigo ter alguma percepção. Se vem alguém por aqui, se vem alguém por aqui, eu consigo. A minha visão é um tanto quanto periférica, no sentido humano falando, né? Mas ele estava dizendo, não olha para Jesus, olhar fixo. Não tenha visão periférica, porque a visão periférica pode te comprometer. Dos lados, existem propostas. Dos lados, existem oportunidades. No que você desvia um pouquinho, você pode se corromper, pode se perder, pode se estribar num caminho que parece ser bom, mas o fim dele é de morte. Então ele olhava e dizia, não, a minha noiva, ela tem um olhar como o olhar de uma pomba, fixo, e ainda guardado e protegido pelo cabelo, pelo véu. Quando a Bíblia nos fala sobre o véu, fala sobre proteção, submissão, glória, força, a sujeição, a obediência que nos conduz a Jesus Cristo, nos guarda e nos dá esta proteção e força da possibilidade da visão periférica. Salomão enxergou na sua noiva esta qualidade. Deus procura
procura em nós esta fixação de olhar nele. Eu preciso estar fixo em Jesus Cristo. Há um louvor na harpa, é o hino 20, né? Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista, quando avistou, ele disse, quando Jesus passava, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar para o Cordeiro de Deus, fixo, envolto em meio ao véu que me cobre, me protege, me fortalece e me motiva. O meu alvo é o céu. Então eu não me deixo seduzir por nada que seja proposta. Amém. Minha querida, você tem uma calça cor-de-rosa. Levante a sua mão, por favor. Ali, olha, isto. Deus está fazendo um movimento de cura a teu favor esta noite aqui. Amém? As mãos do Senhor Jeová tocam em todas as tuas funções gastrointestinais, em toda a região abdominal sua, e faz um grande movimento de cura. Existem possibilidades de inflamações, possibilidades de dor, possibilidades de lentidão nos funcionamentos digestivos, intestinais aqui, mas a mão do Senhor está tocando, está te curando. Deus te promete, te segura uma qualidade de vida melhor a partir de agora, com as funções dos teus órgãos internos aqui, envolvidos naquele que eu acabei de citar. Deus será glorificado e o nome do Senhor exaltado na tua saúde. Amém? Ser curada aí em nome de Jesus Cristo. Amém, minha querida. Louvado seja o Senhor Jeová. Depois Salomão olhou e disse assim: o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Quando ele fala sobre cabras, primeiro ele já está dizendo sobre transformação, porque é um animal arredio, arisco, e se ameaçado, pode até revidar, totalmente diferente da ovelha. Salomão dizia isto porque nós diuturnamente lutamos contra o nosso velho homem. Paulo diz assim, que o que ele queria, idealizava e gostaria de fazer, não conseguia, mas o que não devia e o que não queria, instintivamente ele poderia cometer a falha. É porque nós diuturnamente lutamos contra o velho homem. Davi disse que eu fui concebido em pecado. Eu fui concebido em pecado. Então o homem pecaminoso dentro de nós, ele cria guerras, e diríamos até espirituais. Nós guerreamos diuturnamente. Deus é conosco, sim, mas entenda a aplicação da palavra. Diuturnamente nós guerreamos. Vivemos num mundo que jaz no maligno. João diz o reino das trevas. Primeira carta de João, lindo. Vivemos num mundo corrompido. E não precisamos sair de casa mais para sermos tentados. Um simples celular pode servir de um problema gravíssimo. Destruir uma família, uma empresa, uma igreja, causar uma verdadeira desgraça. Quando ele fala assim, olha, em meio aos teus cabelos, eles parecem um rebanho de cabra pastando. Ele dizia assim, olha, transformação.
sujeição. Nós não estamos em processo de crescimento? Paulo não diz que nós estamos nos aperfeiçoando? Dia após dia, eu tenho que melhorar. Não é fácil, não é simples, mas dia após dia eu tenho que melhorar. Aqui os dois sentados aqui. Os dois servos do Senhor aqui, olha. O irmão pôs a mão na máscara. Deus me mostra, próximo a vocês, algemas estouradas. Algemas. Pessoas foram livres de certas algemas. São formas simbólicas de eu entender o que eu preciso transmitir a vocês. Deus ministra no meu coração que está fazendo um grande movimento de libertação e de salvação na família de vocês esta noite aqui. Um grande movimento. Deus irá surpreendê-los ainda nos próximos dias. Deus irá surpreender vocês dois, a ponto de deixá-los perdendo o sono, porque é algo inimaginável, impossível, surreal. Mas o Senhor vai destruir uma algema que prende alguém às garras do mal. Esta algema envolve temperamento, envolve possibilidade de vício, envolve rebeldia, coisa que não seria comum a esta condição, não foram referências de berço, não passam de ninhadas do mal, mas o Senhor está destruindo esta algema esta noite. Não envolve uma pessoa, envolve pessoas. Deus com isso vai curar relacionamentos familiares de vocês, destruídos por esta algema, sabe? A algema prendeu sentimentos, a algema prendeu língua, soltou revolta, enfim. Deus está derrubando, destruindo a algema, e vocês testemunharão fidelidade do Senhor no negócio. Deus está fazendo um movimento de cura a favor da senhora, minha querida. Deus está fazendo um movimento de cura. A senhora está com a pressão da cabeça totalmente descontrolada. Sente muita dor de cabeça, pontadas fortíssimas e repuxos pelo corpo todo. Parece que alguma coisa prende os nervos da tua cabeça. Isto também é emocional, te dá guerras internas. Não vou te expor porque o Espírito de Deus não faz. Mas em algum momento, até por conta destas algemas que prendem pessoas importantes para a senhora, dá a sensação de que poderia sumir e resolver o problema. Deus está curando a cabeça da senhora esta noite aqui, no sentido físico, neurológico e no sentido emocional da palavra. Deus está te curando e o nome do Senhor vai ser louvado. Outra coisa, as garras do maligno, elas fazem os teus pés ficarem pesados demais, muito pesados, como se tivesse problema de ordem circulatória, esporão. Deus está destruindo este peso nos teus pés esta noite aqui. Deus vai te dar liberdade de andar. A senhora anda, mas é uma coisa espiritual, que dá medo, que te dá a sensação de ver vulto, sombra, é uma guerra, mas está repreendido isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Tu vais deitar e vai dormir em paz, sem ter a sensação de estar sendo invadida na sua intimidade. Parece que estão invadindo o seu quarto, é uma guerra, hora de dormir é uma hora de prazer, que nós vamos repousar o nosso corpo. Não é uma hora prazerosa para a senhora, é uma hora de medo. Deus está repreendendo este mal esta noite. Tu vais dormir em paz e vai testemunhar a fidelidade de Deus na tua vida. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Ele olhava para esses animais que também eram usados lá no tempo da lei para serem sacrificados pelo pecado. Então as pessoas que pecavam
no tempo certo, oportuno, nas festas ali, que eram pré-estabelecidas normativamente na lei, levavam um cabrito para ser sacrificado pelo seu pecado. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que por uma única vez Jesus entrou no santuário por nós, prestou o sacrifício único, e nós agora não precisamos de nenhuma prerrogativa normativa da lei. Precisamos obedecer somente à condição moral e ética, mas nós não precisamos de trazer um cabrito, porque os nossos pecados foram perdoados definitivamente pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e nos garantiu a entrada do céu. Nós só precisamos estar vigilantes. Mas vamos lá, minha querida ali de blusa preta, levante a sua mão, por favor. Isto, é você. Pode baixar, é só para te distinguir. E de forma alguma Deus não expõe ninguém. Eu não acredito num Deus que exponha, porque Ele começaria a ter que expor os meus pecados, porque eu também tenho. Tá? Então, de forma alguma, isso seria expositivo e nem discriminatório. Eu disse isso porque eu preciso te falar algo bem forte. Deus me mostra uma claridade fortíssima, como se esta claridade conseguisse envolver o seu coração. Ela consegue envolver, radiar o seu coração todinho, tirar ele de dentro de você e invadir ele todinho, clarear ele todo. Deus está fazendo um grande movimento no seu coração esta noite aqui. Não só no aspecto cardiológico da palavra. Algumas canseiras e palpitações que você sente, dificuldade respiratória, é porque o seu coração está apertado. Você vem num processo de transformação, é um milagre você estar me ouvindo, de estar viva, de estar sentada tentando servir ao Senhor igual eu numa igreja evangélica, é um milagre. Com mão forte, Deus foi lá na boca do abismo e disse: essa é minha. Queiram ou não queiram, essa é minha. Te puxou e te trouxe. Você está com dificuldade de perdoar. Mas um dos primeiros problemas que você tem nessa dificuldade é de perdoar você mesma. Sabe, você diz: Deus, eu estou tentando mudar, mas quando eu pensei, eu já falei, ou já pensei, ou já me senti irada com certas pessoas, você foi muito machucada. Os teus sentimentos, no sentido afetivo da palavra, foram muito machucados. A sua simplicidade fazia você nivelar as pessoas como você. E não era isso que acontecia, não havia reciprocidade. Por trás de uma simplicidade aparente, havia um oportunismo. E foi te machucando, foi te machucando. Hoje você tem dificuldade de perdoar você. Você diz: como eu era boba, por que caí naquilo, por que aquilo? E agora com estas marcas, e o que vai ser de mim no amanhã? Poderia já estar constituída como família melhor, aí olha para pessoas em volta, é uma guerra. Mas o Senhor toma o seu coração nas mãos hoje e Ele faz uma limpeza. Deus vai te livrar de tudo isso. Vai te fazer olhar no espelho e dizer: não, há uma oportunidade nova e ímpar, faz parte dos planos de Deus, para envergonhar as forças do mal e provar ao contrário todas as palavras lançadas contra você, todas as possíveis mandingas que foram lançadas, minha querida. Deus já desfez isso. Tudo que eu te disser, Deus já desfez. Então não fique preocupada nem tenha mais medo. Mas Deus me mostra alhos envoltos, como se fossem simpatias. Tudo isto que foi feito, que talvez você acreditou num momento e que hoje parecia estar te atrapalhando, Deus vai provar ao contrário para você. Vai fazer uma reviravolta
terrível de 180 graus na tua história e vai mostrar: eu sou o Deus que chamei ela e que disse que ia mudar a história dela para mostrar para pessoas. Deus não precisa se autoafirmar e nem você, mas para honrar o nome dele na sua vida, Deus vai provar ao contrário e vai ser louvado o nome dele nisso aí. Vai. Pode aguardar que vem chegando um grande movimento de vitória. Hoje Deus cura os teus sentimentos e você sai daqui leve, sem mais estas crises, e vai ser engrandecido o nome do Senhor Jeová. Outra coisa, Deus vai alcançar a sua parentela. Vai, fique em paz, porque Deus vai alcançar a sua palavra. Deus vai alcançar a sua parentela. Em algum momento, você tem certa dificuldade com a palavra mãe. É uma dificuldade muito forte que você tem, mas o Senhor vai curar esta dificuldade, vai alcançar esta pessoa importante na sua história, vai fazer uma grande obra espiritual. Olha, Deus será glorificado nisto. Amém. Canta e dá graça. Louvado seja o Senhor. Eu não conheço o Deus que precisa de alguém capacitado para fazer o que Ele tem a fazer. Com isso, não estou dizendo que seria errado você estudar, não. Mas Deus ministra no meu coração. De alguma forma, a irmã tem muita dificuldade em assimilar desafios de Deus. Qualquer coisa que a pastora então pedir para você fazer, você não consegue sentir-se capaz, você entra em guerra. Deus vai tirar isto aí de você hoje. Porque Ele não precisa, Ele é que capacita. Ele que capacita. Deus vai tirar isto hoje. Porque o Senhor Deus vai fazer um rebuliço espiritual na vida de vocês. Um rebuliço espiritual. Existe chamada na vida de vocês. Existe chamada ministerial, pastoral. Eu não sei qual a função de vocês aqui. Isso não vem ao caso. E grande aqui é só o Senhor também. Existe chamada ministerial, pastoral na vida de vocês. Vocês estarem aí é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. As forças do mal, de todo jeito, tentaram fazer vocês não estarem sentados aí junto. É uma vergonha para o inferno. E eu não estou desafiando o inferno. Não faria isso. Aliás, eu repreendo em nome de Jesus os ouvidos do inferno, não é? Eles estão aniquilados agora, porque eu não estou desafiando o inferno. Mas o inferno passa vergonha com a história de vocês dois. Muita vergonha. E Deus não iniciou ainda o que tem de verdade. Você tem levado muito prejuízo financeiro. Não só por conta dessa tal pandemia aí não, que existe, mas que é supervalorizada. Por outras situações. Quando veio para Jesus, absorveu ensinamentos bíblicos, eu vou usar um termo engraçado, parece que ficou meio bobo. Então, porque tornou-se um homem íntegro e honesto, pensa que os outros são íntegros e honestos também. E isso tem te deixado no prejuízo. Deus manda eu te dizer que Ele poderia dar uma ordem e toda e qualquer pessoa que te deva ou que tenha te deixado triste, agora viria aqui e te pagaria. Porque quem pode contra a voz de Deus? Ninguém. Mas o Senhor manda eu dizer a você, esquece, larga para lá. Deus vai criar portas de onde não se poderia imaginar, portas novas, grandes, e vai ressarcir todos os teus prejuízos. Deus carimba documentos de imóvel a teu favor esta noite aqui. Deus está carimbando. A prefeitura daqui pertence ao Senhor Jeová. Então fique em paz. Deus está carimbando o documento de um imóvel. Ele manda eu te dizer que Ele vai fazer um grande movimento de vitória para te dar este imóvel, para legalizar, fazer a vontade dEle. Você está com um problema na coluna, nos ossos da coluna. Deus está curando os ossos da tua coluna esta noite aqui.
eles estão enfraquecidos. Esta serva de Deus está com um problema de ordem neurológica, ela sente dor pelo corpo todo, é emocional, era fibromialgia. Deus está curando ela esta noite aqui. Ela também está com lentidão gastrointestinal. Em alguns dias parece que está tudo muito enrijecido a região abdominal. Deus está curando ela hoje, e vocês testemunharão a fidelidade e a misericórdia do Senhor na história de vocês. Amém? Junte os envelopes, porque tu vais pagar o teu voto e Deus vai ser glorificado nessa história. Amém. E grande aqui é o Senhor, não é? Grande é só o Senhor. E a glória, a honra, o louvor é tudo dele. É tudo dele. E qualquer um, sem ser pejorativo, que estivesse aqui, Deus poderia usar. Certo? Eu só estou como privilegiado no momento, mas Deus, diante de Deus, todos nós somos iguais. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí ele diz assim, olha, como eu estava dizendo, houve uma transformação. Quando ele olha e diz assim, olha, os teus cabelos são como cabra, ou seja, você se sujeitou a mim. Você se enquadrou a mim como noiva, que pastam no monte de Gileade. Este monte é um dos mais importantes da palavra de Deus, citado inúmeras vezes. Ali naquele monte, Gideão descobriu quem eram os verdadeiros 300 corajosos que com ele lutariam a batalha contra os midianitas. Quando Salomão diz isso, ele fala assim, no monte onde descobre-se verdadeiras qualidades, ousadia, onde a covardia, a presunção, o medo, o temor são retirados. Ele diz assim, olha, como transformados, seus cabelos balançam aí como cabras, e elas pastam, alimentam-se no monte de Gileade, um monte onde nós nos colocamos como um dos 300 de Gideão. Está lá. Olha, era 32 mil. Eu li capítulos 6 e 7, mas minha memória, 32 mil. Ele foi selecionando, capítulo 7 de Juízes. Eu li hoje à tarde. Ele foi selecionando, sobraram 300. Com estes 300, venceu-se inúmeros midianitas. Quando Salomão fala sobre este monte, ele fala, ali não existe medo, ali não existe covardia, as verdadeiras qualidades são descobertas, da confiança, da sujeição à liderança, porque os 300 que ficaram, porque tomaram água lá junto ao rio, de uma forma mais alerta e prudente, eles mostraram que também confiavam em Gideão. Primeiro no Senhor, sim, mas em Gideão, porque eles seguiriam Gideão, e quando ouvisse a trombeta, enfim, tocar, eles tinham que tomar a iniciativa e irem à guerra contra os midianitas, que se desbarataram, se confundiram, destruíram-se entre eles mesmos. Aí quando Salomão diz isso, ele fala assim, no monte, onde verdadeiras qualidades são descobertas, onde a coragem nós adquirimos, aí ali também foi um lugar de refúgio. Quando Jacó teve os seus problemas com seu sogro Labão, porque Jacó era um bom enganador, suplantador, mas o seu sogro também. O seu sogro também. Era um bom oportunista, enganou.
Jacó. E ninguém enganador gosta de ser enganado, mentiroso não gosta que seja enganado por mentira. Me desculpe, mal pagador não gosta de levar prejuízo. Isso é fato. Isso é fato. Ele não gosta. Ali, Jacó se refugiou. Era um lugar, então, de transformação, de reflexão, porque Jacó deve ter parado para pensar, bom, pera lá, eu enganei, eu menti, tomei a primogenitura do meu irmão gêmeo, quando era desnecessário isso, porque Deus já tinha predeterminado no ventre que eu seria maior do que ele, que era o maior, porque não existe protocolo que Deus não possa quebrar. Deus não age na lógica como nós achamos. Deus escolhe e determina a maneira dele, cria os meios e os caminhos exatos para cumprir o seu propósito, não precisa de ajuda, não usa atalhos. Mas Jacó usou algum atalho. Lá, meu filho, de pé ali, Deus me mostra livros perto de você. Não são poucos livros. Estes livros são técnicos profissionais, dentro da área que você almeja, que você estuda, que você vai se qualificar para trazer o seu sustento. Estes livros, eles são complementares. Então, fora um curso superior, diríamos assim, este livro, ele é de um curso mais prático e mais rápido, estes livros. Deus não está me dizendo qual é a sua profissão, nem se você é um universitário, se não é. O que eu preciso te dizer é que Deus está criando caminhos para aprimorar o seu estudo, as suas habilidades, a sua profissão. Deus está criando caminhos que são mais rápidos, mais objetivos e mais práticos. Estes livros significam isso. Você tem a teoria e estes livros, eles vão somar a prática. Deus está criando cursos. Quando a gente trabalha numa empresa, às vezes nós precisamos fazer um curso interno lá dentro para nos aprimorarmos ao sistema da empresa. Nós temos a habilidade técnica aprendida fora e às vezes parece que a prática não tem nada a ver com a técnica. Isso é uma coisa fora do comum, inexplicável. Deus está criando oportunidades mais rápidas para fazer um grande movimento profissional por você e ser louvado o nome dele na história. Amém. Ali também os irmãos fugiram dos filisteus. Olha a importância deste monte de Gileade. Quantas conquistas o povo tinha tido? Salomão, ao ficar sabendo disso, ele usa a história do povo, os momentos para dizer, olha, eu te comparo agora como cabras que pastam junto ao monte de Gileade, pessoas que tiveram experiências, que passaram por dificuldades e foram vitoriosas, porque o monte de Gileade, ele enxerga desta forma. Aqui, ali, minha querida, isso, com a blusa estampada, é a irmã mesmo. Deus me mostra agulhas, como se você estivesse fazendo acupuntura, muitas agulhas. Elas vêm aqui a esta região, vão às tuas costas, vão agulhas às tuas pernas, muitas agulhas. Como se fosse uma sessão de acupuntura. Mas não é, óbvio. Deus ministra no meu coração que está sendo o seu neurologista esta noite aqui. Deus está fazendo um grande movimento de desinflamação nos teus nervos. Os teus nervos estão todos inflamados. Há dias que não se explica se você está ou não está com dor. Muito mal-estar nas regiões que eu citei. Enrijecimento muscular. E também como se os músculos estivessem ressecados por dentro. Eu não sei
Não sou médico, né? E é maravilhoso ver a fidelidade de Deus. Como esses músculos estivessem ressecados, precisando serem lubrificados para darem a agilidade melhor. Deus está te curando esta noite de todo este mal. E o nome do Senhor vai ser glorificado nisto aí. Amém. Isto também é vestígio de dificuldades. Não estou dizendo aqui dificuldades de ordem financeira, né? Problemas do dia a dia. Vocês têm vivido não de forma conjugal. Vocês têm vivido, parece que um dia de cada vez, porque todos os planos, eles estão comprometidos para todas as direções que vocês tentaram, planejaram, trabalharam para tal, existem obstruções e sempre a necessidade do retrocesso, de voltar, de esperar, puxar o freio de mão e esperar. Isto sequelou o seu sistema nervoso, inclusive a sua imunidade está baixa. O servo de Deus também, com os nervos à flor da pele, irritado e se sentindo traído em algum momento por si próprio e pelas circunstâncias em volta. Deus está fazendo um movimento a favor de vocês esta noite aqui. As coisas vão andar. Pode mandar fechar, abrir, fechar, o tanto que quiser. Deus está dizendo a palavra dele, as coisas vão andar. Porque Deus está criando portas para vocês e Ele vai honrar o nome dele na história de vocês. Então, no meio desta condição aí, não em muitos dias que se passam, em próximos dias aí, vocês já terão sinais da fidelidade de Deus na história profissional, financeira de vocês, as coisas deslanchando e Deus sendo glorificado nisto. Amém. Ali, moço, do lado da irmã, da jovem que tem, acho que uma blusa nas costas ou um enfeite, levante a sua mão. O rapaz, Olha, eu não estou dizendo que você não está acreditando em mim, tá? Para ficar tudo muito bem claro. Mas eu preciso te dizer algumas coisas bem profundas e fortes. A vida te fez ser homem no aspecto de maturidade. Nada aqui com conotação sexual. A vida te fez ser homem cedo. As necessidades te fizeram ser homem cedo. Adolescente precisou ser homem por conta das responsabilidades e circunstâncias. Isto fez você ser um vencedor, sonhador, um grande herói, sim. Mas também fez você ser extremamente racional. Racional ao extremo. 2 mais 2 é 4 e acabou. Não tem como dizer a você que com Deus pode ser 5. Só que agora, conhecendo Jesus, vendo o que o Senhor faz, ouvindo testemunhos, você tem a necessidade, o desejo de vivenciar um desafio de fé. Só que esta racionalidade serve de barreira. Deus está quebrando esta barreira esta noite aqui. Você tem vontade de ser um rapaz de fé, espiritualmente mais bem moldado, mais próximo de Deus, com mais experiência e poder testemunhar. Olha, eu só tinha 1.000 e Deus me deu alguma coisa de 10.000, porque Ele faz isso. Faz. Matemático e filósofo nenhum explica. Ele dá com 1.000 uma coisa de 10.000, só que Ele faz o 1.000 virar 10, e aí não tem quem possa explicar. E é isso que você que está buscando viver. E Deus está te alcançando e Ele vai fazer um rebuliço na tua vida. E Ele vai te ajudar a equilibrar esta racionalidade com a espiritualidade. Opa, pera lá. Continua organizado, metódico, enjoado, chato, sim.
porque a responsabilidade me foi dada muito cedo, muito cedo. Você tornou-se uma referência na família, um arrimo, um tudo. E isto te fez tomar atitudes e moldar a personalidade. Só que o Senhor vai equilibrar isso com a espiritualidade. Você vai viver o sobrenatural de Deus, e o nome do Senhor vai ser louvado nisto. É o que você deseja. Então, para chamar a tua atenção, Deus vai fazer o sobrenatural e espiritual equilibrado com alguma coisa de ordem financeira. Ele vai fazer algo grande para você olhar e dizer: e não é que Ele fez mesmo? E não é que Ele é bem mais poderoso do que eu pude imaginar? Pode aguardar, porque vai ser glorificado o nome do Senhor Jeová na sua vida. Amém. Eu contemplo também a mão de Deus na região do seu estômago. Deus está sendo seu gastroenterologista hoje, fazendo um movimento no seu estômago, nas paredes do seu estômago. Ansioso e com muita responsabilidade, então é predisposto a má digestão, a azia, a dor de ordem estomacal. Deus está te curando esta noite e vai ser louvado o nome dele nessa história. Amém. O monte de Gileade foi citado por Salomão porque ele viu o que tinha sido feito na história da sua família, porque ele era um descendente de Jacó, de Abraão. Ele tinha visto o que tinha acontecido na sua família. Então ele disse assim: olha, os teus cabelos, hoje transformados, eles são como os montes de Gileade, lugar especial de experiência, de transformação, qualidades que foram vistas por Salomão na sua noiva, qualidades que Deus, Jesus, procura em nós. Procura em nós. Não seria bom, tão ótimo, salutar, ouvirmos do nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos assim, num estágio maior de maturidade? Que Deus então nos alcance, irmãos, e que nós tenhamos estas qualidades aqui como igreja, coletivamente falando, individualmente falando. Que tenhamos estas qualidades que vão nos fazer chegar mais próximo de Deus, vai nos abrir ainda mais a entrada dos céus. De nada adianta ou adiantaria estarmos aqui esta noite adorando ao Senhor com louvores lindos. Quem escolheu estes louvores hoje, todos os dias, orientado por Deus, é óbvio, mas uma coisa extraordinária, louvores que exaltam ao Senhor, em momentos às vezes de distorção, né? Que as pessoas confundem louvor de guerra com termos até pesados em algum instante, nós entrarmos e dizermos: Ele é exaltado, toda a honra pertence a Ele, toda a glória pertence a Ele, o louvor, isto não tem preço. Então que Deus nos ajude, porque esta experiência também vai nos abrindo o leque da adoração, que é o que vai sobrar a nós, né? Eternamente, com os querubins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo, único digno de desatar o nó dos 7 selos e sermos ali vitoriosos com Ele. Amém? Ali, minha querida, de blusa vinho, levante a sua mão, ali no som, isto. Deus me mostra o formato de dois, vamos dizer assim, 2 palitos. Eles ultrapassam os teus óculos, vão lá na menina do olho e rompem e chegam aqui assim, olha. Deus ministra no meu coração que está curando a pressão arterial do teu olho esta noite. Eu me dirijo a uma jovem, mas o Senhor me disse que havia princípio de glaucoma em você, por isso dor de cabeça demasiada, tontura, e em algum momento
a refração aí da graduação do olho parece que não está existindo. Ele arde demais, em outro momento resseca, em outro momento lacrimeja à toa. Deus está curando a origem deste mal. Há um desequilíbrio na pressão do teu olho, já alterando a pressão intracraniana. Mas o Senhor toca na pressão do teu olho, toca nos nervos ópticos internos, cura, desinflama, e todos os sintomas que eu citei somem agora, e Deus vai ser louvado na sua saúde. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus em Jesus Cristo possa nos abençoar. Eu quero convidá-los a estarem em pé para nós orarmos ao Senhor. Se você sentir o desejo de vir aqui à frente, a igreja vai orar por você. Se você sentir o desejo de vir aqui à frente,